Vindo a mais um encontro do nosso curso sobre o livro de Salmos. Essa é a nossa guia, é sempre bom lembrar o nosso objetivo. O objetivo desse curso é que a gente possa entender melhor a estrutura do livro de Salmos, entender, compreender suas principais características, interpretá-los e também, assim, aplicá-los à nossa vida cristã. Como nós já dissemos, essa é a nossa 9ª aula. Hoje nós vamos estudar o Salmo 103 e nós colocamos para essa aula o título Meditando na Bondade de Deus. Colocamos esse título exatamente pelo fato deste Salmo, Salmo 103, nos falar sobre esse tema. O Salmo 103 é um salmo atribuído a Davi, é um salmo de louvor como muitos outros, como o Salmo 95, o Salmo 100, o Salmo 150, que encerra a coleção dos salmos da nossa Bíblia. Este salmo é também um salmo de louvor. Nele nós vamos encontrar o salmista Davi louvando a Deus, bendizendo a Deus pelas bênçãos que ele recebeu, bênçãos pessoais, também exaltando o caráter de Deus, o seu agir amoroso, misericordioso na história do povo de Israel. E, por último, ele nos convida, juntamente com ele, com toda a criação, a louvar ao Senhor, a adorar esse Deus. Encontramos também uma referência belíssima ao Senhor como Pai, aquele que cuida do seu povo e que derrama sobre aqueles que o temem as suas misericórdias. Então podemos dizer que esse salmo tem como tema principal exaltar o poder e a bondade de Deus para com aqueles que o temem. Eu gostaria de ler o Salmo 103 nesse instante. Diz assim a palavra do Senhor: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Este é o Salmo 103, e aqui nós apresentamos um esboço deste salmo, dividido em 5 partes, de forma que o tema principal, que é o louvor ao Senhor pelos seus atos, está presente aqui.
Então, a primeira parte, o louvor pelos muitos benefícios do Senhor, o louvor pela libertação do Senhor, o louvor pelo cuidado amoroso do Senhor, o louvor pela eterna misericórdia do Senhor, e por fim, céus e terra louvem ao Senhor. Nessa primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 5, nós encontramos o convite do salmista. Aliás, ele se dirige à sua própria alma. Os versículo 1 e o versículo 2 dizem assim: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma. Aqui aparece mais uma vez a palavra nefesh, que nas nossas Bíblias, na maioria delas, está traduzida como alma, mas não naquele conceito do nosso senso comum de a parte espiritual do ser humano, espírito, mas o sentido aqui é vida, é a integralidade da pessoa, a integralidade do seu ser. Por isso que nesse texto inicial, nesses 2 primeiros versículos, o salmista faz uso do paralelismo ao dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. O tudo que há em mim corresponde à alma, corresponde a essa integralidade do ser do salmista. E ele exorta a si mesmo a exaltar ao Senhor pelos benefícios do Senhor. E aqui cabe ressaltar isso, o louvor do salmista, e assim deve ser também o nosso louvor, ele brota como uma resposta, nossa resposta a esse agir de Deus em nosso favor, ao Deus que derrama sobre nós as suas bênçãos. E aqui ele cita algumas dessas bênçãos ou desses benefícios da parte de Deus. Versículo 3 em diante ele diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ele declara aqui que recebeu de Deus perdão dos seus pecados, o perdão das suas iniquidades. Isso é um benefício proveniente da graça de Deus, o favor imerecido de Deus, o perdão. Ele fala também de cura, ele é aquele que cura todas as tuas enfermidades. Lembrando que o nosso Deus é o Deus poderoso, todo-poderoso, que é capaz de curar as enfermidades do corpo, as enfermidades da alma. E aquele que em Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, como está registrado lá no profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, a falar sobre a obra vicária, a obra salvadora de Jesus, nosso Senhor. E o Senhor é também aquele que deu redenção, que redimiu o salmista. Aqui o foco é o resgatar da destruição, que a palavra traduzida como cova nas nossas traduções, nas nossas Bíblias de maneira geral, pode ter o sentido também de armadilha. Uma armadilha é colocada para capturar, por exemplo, um animal. Então Deus é aquele que vai onde nós estamos, ainda que estejamos caídos, aprisionados, e nos resgata, nos redime. Também Ele nos honra, a palavra coroa, aquele que te coroa de graça e misericórdia. A coroa aqui, ela representa, ela simboliza essa bênção que é receber de Deus a honra. E o Senhor é aquele também que nos dá a provisão abundante. É aquele que farta de bens a nossa velhice. Lembrando que nos tempos do Antigo Testamento, uma pessoa que envelhecesse, ela precisaria ter algum tipo de amparo familiar, já que não existia nenhum tipo de sistema como o nosso
relacionado à assistência social, à previdência social. Infelizmente acontecia assim, de pessoas que envelheciam e acabavam morrendo por não ter como se sustentar, por não poderem mais trabalhar. O salmista está dizendo: Deus é aquele que ainda na sua velhice, quando você mais necessitar, Ele lhe dará a sua provisão, uma provisão abundante, e vai renovar a sua vida, a sua energia, os seus sonhos, como a águia. Na sequência, o salmista se volta agora para a ação libertadora de Deus pelo seu povo, a ação libertadora do Senhor. A partir do versículo 6 ele diz: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. É interessante percebermos como esse tema é recorrente na Bíblia, em especial aqui no Antigo Testamento. O olhar de Deus, o cuidado de Deus com os pobres, com os indefesos, com os oprimidos. O texto está dizendo que o Senhor é aquele que vai fazer justiça, que vai julgar a causa dos oprimidos. Ele vai se levantar em favor daqueles que nada têm e que não têm quem lhes socorra. E alguns textos nos mostram essa preocupação de Deus com os pobres, os indefesos, os oprimidos, em especial o órfão, a viúva, o estrangeiro, aqueles que estavam mais vulneráveis. Encontramos, por exemplo, colocamos aqui alguns textos que você depois pode conferir na sua Bíblia. Se alguém emprestasse dinheiro a um pobre, não poderia cobrar juros. Então era proibido praticar a usura quando aquele que recebia o empréstimo era uma pessoa pobre, sem recursos. Uma outra lei também estabelecida por Deus para ser observada pelo seu povo era em relação à colheita. Os trabalhadores colhiam trigo, os alimentos, mas eles eram proibidos de recolher aquilo que caísse no chão, porque aquilo que ficasse para trás deveria ser deixado lá para que os pobres da terra pudessem entrar após os trabalhadores e recolherem para si aqueles frutos que haviam ficado para trás. É o caso, por exemplo, da história de Ruth, aquela mulher viúva moabita, que fugindo da fome na sua terra, vai para Israel, e lá, colhida na plantação de Boaz, aquele que depois viria se tornar o seu resgatador. E o texto nos mostra no livro de Ruth que ela fazia exatamente isso, ela ia recolhendo aquilo que caía ou aquilo que ficava da colheita depois que os trabalhadores passavam. E Boaz olhou para aquela mulher e se compadeceu dela, e o texto mostra que ele a favoreceu, tendo depois se tornado marido dela, tendo resgatado Ruth. Um outro fato também que nos chama a atenção é o estabelecimento do ano do jubileu, que aparece também no Antigo Testamento, na lei especificamente. No 50º ano, as dívidas eram perdoadas, aqueles que tinham sido escravizados, era possível alguém ser escravizado, por exemplo, para pagar uma dívida, aqueles que foram feitos cativos deveriam ser libertados, as propriedades que foram vendidas deviam retornar para os seus donos antigos, e essa era uma determinação de Deus, sob o argumento de que a terra pertence a Ele, e assim o seu povo deveria agir. Então nós vemos a preocupação de Deus com os oprimidos, os vulneráveis. E aqui há uma conexão com a experiência do próprio povo de Israel. Versículo 7 em diante, o salmista diz: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Aqui é uma referência ao Êxodo. Deus levantou Moisés para ir ao Egito, libertar o seu povo da escravidão, do jugo de Faraó.
Essa manifestação, esse ato de Deus, um ato salvífico de Deus em favor de Israel, seu povo, que marca de fato o nascimento da nação de Israel. É claro que Israel já existia antes, mas a partir do Êxodo, eles peregrinam e entram na Terra Prometida, se estabelecem como nação, se organizam como nação, recebem a lei do Senhor, se tornam de fato uma nação, a nação do Senhor. E em vários momentos o Senhor vai dizer para eles: lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Lembrem-se de que vocês também já foram escravos. Por isso, protejam o órfão, protejam a viúva, protejam o estrangeiro, protejam o peregrino. O salmista prossegue aqui nos mostrando o caráter do Deus ao qual nós servimos. Isso é maravilhoso. É esse caráter que nos dá segurança para servir a Deus. Sabendo que Deus não é apenas o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é também o Deus que nos ama. E Ele é o Deus bondoso. É o Deus misericordioso. Se Ele nos tratasse segundo os nossos pecados, nenhum de nós poderia estar de pé na sua presença, nenhum de nós subsistiria na sua presença. E o Senhor é apresentado aqui, no versículo 8 em diante. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Chamo sua atenção para o termo longânimo, aquele que é tardio em irar-se, aquele que nos dá o tempo para o arrependimento. Por isso o versículo 9 diz: Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Este é o Deus ao qual nós servimos, o Deus misericordioso, compassivo, longânimo e benigno. A partir do versículo 11, há uma ênfase maior ainda sobre esse cuidado amoroso de Deus, essa bondade de Deus que se revela em favor daqueles que o temem. Versículo 11, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Coisa maravilhosa. Aqui nós vemos a comparação. Ele usa, dentro desse texto, dentro dessa poesia maravilhosa, o céu como o padrão para essa misericórdia de Deus. Quanto o céu se alteia acima da terra. E para falar dessa misericórdia, ele também diz, assim como o Oriente está distante do Ocidente. Ou seja, não há nada em nível humano, terreno, que possa ser comparada, ou possa ser comparado à grandeza e à perfeição da misericórdia do Senhor. E extrapolam com certeza qualquer comparação. Por isso ele precisa se valer dessas figuras que se referem ao céu, se referem ao Oriente, ao Ocidente, a algo grandioso, para dar uma noção, ainda que pálida, da perfeição e da grandeza da misericórdia de Deus. Depois ele se volta para uma outra figura, uma outra comparação, que nos remete para a ternura, para a brandura do relacionamento do pai com seu filho. Ele diz no versículo 13, como nós já lemos, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Essa figura do pai, de Deus como pai, ela é recorrente na Bíblia, aparece em vários momentos. E aqui nós podemos lembrar do ensino do Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, quando, ao falar sobre a oração, ele diz, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. É o texto que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 11. E nós podemos lembrar também daquilo que diz o apóstolo Tiago,
a sua carta, no capítulo 1, versículo 17, ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há mudança ou sombra de variação. Aquilo que é realmente bom procede de Deus, o nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que se compadece de nós. A partir do versículo 14, Davi se volta para contemplar mais uma vez a grandeza de Deus e a sua misericórdia. Versículo 14, falando aqui sobre a finitude do ser humano, algo que é importante ser lembrado o tempo inteiro, pois Ele, o Senhor, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E a partir daí ele faz uma comparação do homem, a sua vida, com a relva, com a flor do campo, que cresce, floresce, mas de repente já não existe mais. Ele aqui nos adverte sobre a nossa humanidade, a nossa finitude, a nossa mortalidade, para que não haja nenhum espaço para esse sentimento de autossuficiência, que é algo que é consequência do nosso pecado, é consequência da nossa queda, do nosso afastamento de Deus. Lembrando aquilo que diz Gênesis 3,19, quando o Senhor se dirige a Adão, quando ele é expulso do Jardim do Éden, diz a ele, como consequência do seu pecado, como consequência dessa sua tentativa de ser autossuficiente, tu és pó, e ao pó tornarás. Algo que não estava previsto para a humanidade passa a ser algo absolutamente incontornável, a morte com a qual todos haverão de lidar um dia. Mas numa comparação entre a nossa finitude, a nossa mortalidade, ele nos apresenta o Senhor como aquele que é eterno. E a sua misericórdia também é eterna. Por isso ele diz, a partir do versículo 17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. O Senhor é eterno e a sua misericórdia também é eterna. A palavra traduzida nas nossas Bíblias de maneira geral como misericórdia refere-se ao amor leal de Deus. O amor do relacionamento de Deus com o homem baseado na sua aliança, no seu pacto. Isso é algo que dura para sempre. Essa misericórdia, esse amor leal do pacto, da aliança do Senhor, é sobre aqueles que o temem, é sobre aqueles que se lembram dos seus preceitos, é sobre aqueles que cumprem os preceitos do Senhor. Lembramos aqui mais uma vez o tema do temor do Senhor que já estudamos. A importância de reconhecermos a soberania de Deus na nossa vida e manifestarmos o nosso amor ao Senhor, especialmente através da nossa obediência aos seus mandamentos. E o versículo 18, melhor, o versículo 19, nos fala da majestade de Deus ao dizer que o Senhor nos céus estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Aqui é um claro contraste entre aquele que é pó e que existe por um momento e no outro momento já não existe mais, e o Deus que tem o trono eterno, o domínio eterno sobre toda a criação. Na última parte desse salmo, desse belíssimo salmo de louvor, Davi nos convida aqui para louvarmos ao Senhor mais uma vez. Versículo 20 em diante, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. O convite dele para que
toda a criação se dobre, se curve diante de Deus em adoração e louvor. As criaturas celestiais, anjos, exércitos celestiais, ministros, miríades e miríades, devem se curvar diante do Senhor. Todas as suas obras, toda a criação, todos os seres viventes, ecoando aqui o que diz o Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. E que isso aconteça em todos os lugares do seu domínio, sem limites, sem restrições. Toda a criação, em todos os lugares, em todo o tempo, bendigam ao Senhor. Ele conclui da mesma forma que iniciou. Ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele lá no versículo 1 começou dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Todo o meu ser bendiga ao Senhor. E conclui também desta forma o seu convite. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Este louvor, que é um louvor que nasceu da experiência pessoal de Davi como adorador, se torna aqui também um convite para que todo o povo do Senhor e toda a natureza, toda a criação se curve diante do Senhor e o adore, assim como Ele deseja que todos façamos. Fazendo aqui uma conexão com a eternidade, com o dia em que todos estaremos diante de Deus, na eternidade, o texto de Apocalipse capítulo 5, versículo 13, nos mostra essa exaltação da natureza, da criação ao Senhor. No contexto do Apocalipse, nesse capítulo você vai encontrar, se você puder conferir depois, faça. Quando o Cordeiro se aproxima daquele que está sentado sobre o trono, Deus Pai Todo-Poderoso, e toma o livro das suas mãos e abre os selos, ele quebra os selos e abre o livro aqui que representa esse desenrolar da história humana para levá-la à consumação. Toda a criação exulta em louvor. O texto diz, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Isto é algo que todo aquele que crê um dia verá, pois estará para sempre com o Senhor, na glória eterna da sua presença. Para concluirmos, este salmo é um hino de louvor, como nós já dissemos, tem uma inspiração pessoal, experiência de Davi, os seus benefícios do Senhor na vida dele. E a convicção de Davi é muito clara, o Senhor é bom, que nós não nos esqueçamos jamais disso. Como diz o Salmo 33, versículo 5, toda a terra está cheia da bondade do Senhor. O Senhor é bom e o Senhor é digno de louvor. E a pergunta que eu e você precisamos fazer o tempo todo, pelo que nós temos sido gratos ao Senhor? Com certeza, o Senhor tem derramado sobre a sua vida muitos benefícios também. Eu lhe convido a fazer assim como Davi fez. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula, até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.